Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Vista aqui na TV Assembleia, a TV da gente de MS. Um programa que a gente prepara e apresenta para vocês todos os meses, os nossos telespectadores e os nossos seguidores nas mídias sociais para discutir o cruzamento entre o direito e a política e saber de fato qual que é a influência que um campo exerce no outro. E no nosso último programa do ano, em dezembro de 2022, a gente vai falar sobre um tema que começa a tomar a atenção e a preocupação de muitas pessoas, a organização e o planejamento tributário, porque janeiro está logo aí. E a gente vai discutir a recuperação de créditos tributários junto à Receita Federal com o meu entrevistado de hoje, Gabriel Batista, advogado aqui em Campo Grande. Seja bem-vindo ao programa. Olá, Paulo, tudo bem? É uma honra ter sido convidado para esse programa, poder informar mais as pessoas, né, especialmente sobre a questão da recuperação de créditos tributários. Afinal de contas, todo empresário gosta de ver um caixa bem gordo da empresa, né? Ninguém quer perder dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro. Então vamos começar o programa apresentando o tema de hoje, né? O que são esses créditos tributários e por que eles podem ser recuperados ou restituídos? Tranquilo, Paulo. Vamos lá, então. O que são, na verdade, o que é a recuperação de créditos tributários? Ela nada mais é do que um direito que as empresas possuem de ver reavido, né, no seu caixa todos os tributos que foram pagos a maior ou de maneira indevida, seja a Receita Federal, seja eventualmente ao fisco estadual ou mesmo municipal, dependendo do tipo do tributo, né, de acordo com a competência tributária. Entendi. E quais são as hipóteses? Eu imagino que sejam várias, né? Mas quais são as mais comuns de acontecer esse pagamento indevido que vai dar jus à recuperação? Perfeito. Bom, o que eu tenho observado mais durante a minha atuação, Paulo, é na verdade na questão do regime do Simples Nacional. Pois no regime do Simples Nacional nós temos os chamados produtos monofásicos, aqueles que são tributados na primeira pessoa competente ali da cadeia de produção. Então vamos dizer, por exemplo, você pega uma marca de refrigerante. Eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe aquele refrigerantezinho preto lá, com coca. E o que acontece? Ali, você já tem a arrecadação na primeira parte da cadeia. Então, todo mundo que distribuiu mais à frente, o varejista que está vendendo, quando você vai numa vendinha, por exemplo... Ali na conveniência. Na conveniência, vai comprar... Na mercearia do bairro. Exato. Você vai comprar alguns produtos ali, como uma água mineral, uma água com gás também. E o que acontece? Aquele tributo daquele produto ele já foi recolhido lá no início, só que ele acaba sendo repassado para o contribuinte no seu valor. Então isso soma-se um preço, acaba acarretando uma carga tributária muito alta para todo mundo. Então o produto monofásico, ele não precisa, na verdade, que o distribuidor, que o varejista, muito menos o consumidor final pague por aquele tributo. Afinal de contas, ele já foi recolhido no início da cadeia. Entendi. Monofásico vem de uma fase, né? Ele paga apenas uma vez da venda do fabricante para o distribuidor, é isso? Isso mesmo, Paulo. Apenas uma fase ali na arrecadação. Além desse caso, existem outras hipóteses que a gente pode vislumbrar o pagamento indevido de tributos, seja num cálculo mal formulado ou numa questão de um erro do setor contábil? O que você tem percebido na sua prática? Olha, realmente, como eu disse, Paulo, esse são os tributos, né? O PIS, COFINS e o ICMS substituição tributária são os que são os mais comuns. Porém, nós também temos a contribuição social de lucro líquido, nós temos o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, se você pegar, por exemplo, no imposto de renda de pessoa jurídica, há empresas grandes que trabalham muito com um volume muito grande de funcionários. Então, ali nós temos verbas trabalhistas em cima que são recolhidas de maneira indevida. Nós temos também, por exemplo, energia elétrica, posto uma contribuição ali muito a maior, né? Esses valores eles podem ser retomados. Nós temos, inclusive, hoje uma tranquilidade em relação a isso, devido à questão da tese do século, né? É uma tese que, na verdade, já é um pouquinho mais Então, nome antiga. bom, né? Explica pra gente o que é tese do século. Essa é uma tese que foi muito valorizada, especialmente ali no ano de 2017, que foi quando o STF ele bateu o martelo mesmo sobre isso, para, na verdade, fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, o que isso significa na prática? Que você, na verdade, na utilização do mercado, de uma fábrica e tal, você não precisa mais fazer um determinado tipo de arrecadação ali do ICMS.
Então, esses valores eles podem ser restituídos para o contribuinte. Só que tem um ponto muito importante para a gente se atentar na questão dessa tese do século, porque houve a chamada modulação dos efeitos. O que é isso? A modulação dos efeitos foi o seguinte: quem havia entrado com ações até o ano de 2017 poderia ter ali valores até de 10, 15 anos a serem recuperados. Porém, aquelas pessoas que entraram dali em diante, de março de 2007, salvo engano, em diante, você só tem a partir dali o teu tempo de restituição do imposto. E esses créditos tributários, eles podem ser recuperados tanto pela via judicial, como você acabou de dar um exemplo, claro, sobre esse acórdão do STF, mas também pela via administrativa. E a Receita Federal tem dado exemplo para as outras instâncias dos fiscos, né? Como que funciona esse procedimento? Isso, Paulo, exatamente. São essas duas formas que você mencionou, tanto a via administrativa quanto a via judicial. É claro assim, durante a minha atuação, o que eu mais recomendo aos clientes, na verdade, é a questão da recuperação administrativa, porque ela é muito mais ágil, muito mais célere. Não tem nem comparação com a via judicial, que às vezes a ação fica correndo 2, 3, 5, 8 anos, a depender do volume de crédito a ser restituído. E muitas vezes esses créditos eles são pagos em precatório. E a gente sabe como que é difícil receber um precatório do Estado. Então, ganha, mas não leva, né? Ganha, mas não leva. Ou muitas vezes você tem que negociar depois esses precatórios no mercado de precatórios propriamente para você ter um valor bem a menor. Então, o que eu recomendo mais é a questão administrativa. Como que ela funciona? Basicamente é o seguinte: nós temos alguns sistemas hoje de inteligência artificial que conseguem fazer uma leitura de todas a escrituração fiscal que a empresa nos fornece. Então, nós pegamos, por exemplo, o CNPJ da empresa, nós pegamos o código de acesso e baixamos todas as últimas declarações dos últimos 5 anos, que é o limite máximo aí pelo menos na via administrativa, né? Na via judicial também, mas tem alguns casos aí que de repente você pode recuperar até mais anos. Só que o que acontece? Na via administrativa, nós utilizamos esses programas, fazemos uma leitura pormenorizada de todos os créditos a serem restituídos, como esses tributos que eu já mencionei anteriormente. Indiferente do sistema a que a empresa está submetida, seja o simples ou o lucro real. Seja o simples, do lucro real, lucro presumido também, a cada um nós damos o tratamento devido. Mas na via administrativa, vamos dizer, por exemplo, se a gente pega uma autopeça geralmente ela tem um volume de restituição bem alto, porque todas trabalham com nota fiscal. Então, muitas vezes, uma dificuldade que nós temos é justamente isso. Muitos comerciantes acabam vendendo sem a nota fiscal e daí sem isso não tem como fazer a restituição. A gente trabalha com uma nota fiscal. Mas as autopeças, nota-se muito que eles trabalham certinho, direitinho com a nota fiscal. Então, nós temos volume de restituição de 60 mil, 70 mil, 80 mil. Não é incomum toda essa quantia de dinheiro sendo paga de modo indevida. Então, em cima disso, nós fazemos a retificação no portal do ECAC, e através do Perdicomp e tal, fazemos a restituição certinho de todas as obrigações tributárias e assim conseguimos fazer o pedido pela própria internet. É algo bem célere, que leva em torno de 2 a 3 meses aproximadamente, sendo que uma ação judicial, que na verdade a via administrativa, ela é uma consequência da via judicial. Na via judicial, estamos lá, nós advogados, tributaristas, batalhando, criando teses, enfrentando os tribunais, sejam eles... Desafiando a fazenda. Desafiando a fazenda, mas é a nossa labuta mesmo como advogado. Daí, uma vez que essa tese foi firmada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou mesmo a própria Receita Federal, emite as chamadas COSITs, né, que são as soluções de consulta em cima disso, e daí fica mais tranquilo. Você pode ir para a via administrativa numa boa. Não precisa ficar anos e anos em batalhas judiciais. Gabriel, já vou perguntar o que vai ser o fator determinante para uma empresa escolher entre a via administrativa ou judicial, mas antes eu quero entender o que é o COSIT que foi mencionado agora. Certo. Paulo, o COSIT, na verdade, é uma solução que a Receita Federal acaba emitindo. Você é formado em Direito, né? Uhum. Lembra aquela parte que a gente estuda na faculdade da questão das súmulas vinculantes? Sim. Que é algo que vincula toda a administração pública. É uma lei do tribunal. Como se fosse, né? Vamos dizer assim. E daí o que acontece? A COSIT, ela funciona no modo parecido com a súmula vinculante. É um posicionamento da Receita Federal relativo a algum tipo de contribuição. Vamos dizer, por exemplo, existe a COSIT 446, é uma COSIT, inclusive, um pouco nova ainda, muitos comerciantes não conhecem, que é a questão dos cigarros. Então, era muito discutido se aquele PIS, COFINS do cigarro devia ou não devia ser recolhido.
A Receita Federal, vendo aquele volume de pedidos, acabou se decidindo e lançando essa decisão, vamos dizer assim, essa decisão administrativa, permitindo, portanto, a restituição de PIS e COFINS em cima dos cigarros. Agora, você não precisa mais fazer novas consultas, novos pedidos, já está tranquilo, já está pacificado. Entendi. E de acordo com esse entendimento que a própria Receita Federal toma, ela também vai adotar as suas cobranças e as suas execuções de acordo com esse entendimento. Ela não vai cobrar ou vai cobrar determinado imposto. Exatamente isso. É claro que, enquanto soluções administrativas, se elas não forem, por exemplo, aquilo que a empresa deseja, isso não veda a empresa de entrar com uma ação judicial ainda em cima. E aí a gente está entrando nessa dúvida, né? O que vai determinar a escolha entre a via administrativa e judicial? Isso, exatamente. E que basicamente vai ser essa, vamos dizer assim, né, essa relutância da Receita em estar favorecendo o cliente, né? Afinal de contas, a gente sabe que o dinheiro ele fica melhor gestado no bolso do contribuinte, né? E Gabriel, a gente já passou aí, né, pelo conceito dos créditos tributários, já entendeu por que eles podem ser restituídos, mas tira uma dúvida. Como que é identificado esse pagamento indevido que vai fazer jus à restituição? Perfeito. Na maioria dos casos, né? Claro que são inúmeras as situações. Exatamente isso que eu estava pensando aqui, porque você precisa, tipo assim, definir de acordo com o tipo do regime tributário a qual foi estabelecido. Vamos dizer, por exemplo, ó, fazendo um elo aqui, na verdade, com a questão tanto da recuperação quanto do planejamento tributário, para ficar mais claro para o ouvinte, ó. Se você pega uma empresa que possui, por exemplo, o regime de tributação do Simples Nacional e do lucro real, os tributos a serem pagados eles são diferentes. Então, se você pega uma clínica odontológica ou pega um consultório médico e você vai recolher ali a contribuição social do lucro líquido, é diferente, o percentual é diferente, tanto para o Simples quanto para o lucro real. Só que, quando a gente vai entrar com uma ação, com um pedido judicial, por exemplo, nós temos que estar ciente que a gente já queimou a via administrativa. Então, a gente não vai poder, depois que entrou com a ação judicial sobre aquilo, recolher ali para via administrativa novamente. Então, a via judicial ela é mais gravosa. Por isso, necessariamente... E ela não tem retorno também, né? Decidiu, está decidido. Você vai poder, na verdade, até recorrer. Porém, não é comum que os tribunais superiores, de cara eles aceitem recurso e tal, não é algo muito comum, mas é a nossa luta, como eu falei anteriormente, a gente tem que de fato ir batendo até chegar numa instância superior, no STJ ou no STF, onde aquilo realmente é resolvido. Porém, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquela ação judicial, ela acaba sendo meio gravosa para a empresa, no caso de uma denegatória aí por parte do Estado. Então, basicamente o que eu recomendaria, ou o que eu vejo mais colegas também fazendo, é sempre na via administrativa, porque ela dá uma segurança muito maior. Mas ela não exclui a atuação do advogado, que tem que fazer a explicação devida, para poder você não queimar cartucho, por assim dizer. Entendi. A gente já está chegando aqui ao final do primeiro bloco, mas eu queria saber sobre esse panorama que você falou sobre tanto da COSIT quanto do entendimento desse Tribunal Administrativo da Receita Federal, se isso tem sido espelho para as outras esferas do fisco, tanto nos municípios quanto nos estados. O que você tem percebido de acordo com a sua atuação? Perfeito, Paulo. Isso aí é algo que a Receita dos outros estados e dos municípios tem se inspirado para fazer também? Então, Paulo, essa na verdade é uma pergunta um pouco capciosa para mim, por conta do seguinte: o que acontece? Na verdade, quando nós tratamos aqui, por exemplo, depende da região do Brasil, vamos dizer assim, né? Aqui no MS, na verdade, nós não temos uma normativa padrão. Cada município acaba cobrando de um jeito, e então vai muito assim de acordo com o histórico de cada município, a individualidade. Agora, em estados, por exemplo, como São Paulo, como Minas Gerais, a gente já tem uma uniformização melhor. Acaba-se que todos tendem a seguir a Receita Federal. Porém, a gente sabe que nem sempre municípios muito pequenos, eles contam com todo um apoio técnico, né? Que vá dar um direcionamento, que faça uma consultoria tributária para os municípios seguirem o entendimento da Receita. Essa, inclusive, é uma demanda que eu já vi, por exemplo, fiscais aqui de CMS, por exemplo, fiscais do ISS demandando. Inclusive, no último programa, salvo engano aqui do ponto de vista, havia o presidente do Conselho
do Sindicato de Fiscais Tributários, né? Isso, exatamente. Salvo engano, essa era uma das demandas que o sindicato estava fazendo através do observatório que foi montado. O observatório, no último programa, relembrando, a gente tratou da criação de um simples estadual, né? E para finalizar o programa, o primeiro bloco do nosso programa, Gabriel, além da restituição desses créditos tributários, também existe uma modalidade chamada compensação, né? O que difere uma da outra? O que é mais vantajoso para o empresário em determinados casos? Perfeito, Paulo. Muito importante isso. Nós que somos da área da recuperação de créditos tributários, muitas vezes damos um enfoque tremendo na questão da restituição. Porém, existe essa outra modalidade mencionada pelo Paulo, que é a questão da compensação tributária. O que é essa compensação? A compensação nada mais é do que você utilizar todos aqueles créditos que foram pagos a maior, ao invés de você ter esse dinheiro restituído no caixa da empresa, é como se você utilizasse isso para pagar aqueles tributos que ainda serão cobrados. Porém, é importante que nós compensemos o tributo federal com outro tributo federal. Não é possível você fazer, por exemplo, a compensação do tributo federal com um tributo que seja de ordem estadual. E existe a previsão de haver essa comunicação no futuro? Existe algum projeto de lei que pode permitir isso? Olha, Paulo, por enquanto eu não estou informado e acredito que não, pois a competência é diferente. Muito bem, a gente está falando hoje sobre créditos tributários e a sua restituição junto à Receita Federal por via administrativa. Essa é a especialidade do nosso entrevistado de hoje, o advogado Gabriel Batista, a quem a gente agradece a participação no programa por enquanto. A gente vai fazer um pequeno intervalo, volta no segundo bloco com as perguntas que vocês que seguem a Assembleia Legislativa no Instagram enviaram para a gente sobre esse tema de hoje. Fica comigo, não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Muito bem, a gente volta agora para o nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista aqui na TV Assembleia. Lembrando, né, você já está sabendo, a gente está falando hoje sobre recuperação dos créditos tributários junto à Receita pela via administrativa. Esse é o tema do programa de hoje, do último programa de 2022 com o nosso entrevistado, o advogado Gabriel Batista. Isso porque ninguém quer pagar imposto errado e principalmente não quer pagar mais do que deve, né? E como prometido no último bloco, a gente vai trazer agora as perguntas que vocês que seguem a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no Instagram mandaram para a gente sobre esse tema. Quem vai apresentar essas perguntas é a minha colega Areta Muritiba, que sempre está aqui comigo, falando o que vocês têm de dúvidas sobre o tema do nosso programa. E aí, Areta, tudo bem? E aí, tudo bem, Radamés? Tudo bem, doutor Gabriel? Então, como você falou, né, Radamés, no início do programa, esse tema é muito importante e, na verdade, todos nós queremos estar em dia com o fisco, já de olho nesse ano que está chegando. Na verdade, isso também, cumprir essas obrigações, também faz parte do exercício da cidadania. E os nossos seguidores do Instagram concordam com isso. Prova disso é que estão de olho e já enviaram uma pergunta aqui pra gente. E quem fez a pergunta foi a Elza Agostinho. Ela quer saber qual é o nível de conhecimento e confiança do setor empresarial sobre a restituição por via administrativa. Esse é um tema que já é de conhecimento de grande parte do empresário, doutor? Então, Gabriel, a gente está fazendo a nossa parte aqui em divulgar essa solução tributária, né, para os empresários, mas de acordo com a sua prática, você tem percebido que os empresários que são seus clientes, que te procuram, eles sabem como que funciona isso? Olha, na verdade, não muito. Alguns já estão informados de alguns setores específicos, como os da questão que possuem créditos dos monofásicos, né, autopeças, farmácias, padarias. Alguns desses setores já estão informados, só que eu posso dizer seguramente que, de um modo geral, apesar do Instituto Brasileiro de Direito e também o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, ter feito um trabalho assim, amplamente de divulgação, muitos empresários ainda não conhecem, especialmente a via administrativa. Acham que a questão do direito tributário é algo complexo, que é só por via judicial, quando na verdade essa forma é bem mais simples. Agora, muitos também ficam com medo, Paulo, porque temem às vezes serem alvos de fiscalização da Receita Federal devido a isso, quando na verdade é tranquilo, não, se feita do modo correto, a recuperação de créditos tributários não dá dor de cabeça e ainda pode garantir para o empresário um fôlego,
um caixa que vai permitir tanto investimentos em marketing quanto, por exemplo, ampliação de estoque, vai dar a competência de cada empreendedor. Entendi. A gente agradece a sua participação no programa de hoje, Gabriel. O último programa de 2022, como eu falei, né? Deixa as considerações finais com você. Perfeito. Eu gostaria de reiterar meu agradecimento aqui à participação no convite, né? Dizer a todos que eu acho assim que o direito tributário ele pode, na verdade, servir muito bem à população se operado do modo correto. Então, justamente por isso, eu tenho feito um trabalho de divulgação na internet, no meu perfil no Instagram, por exemplo. Pode deixar aqui para a gente, quem assistiu você e quer saber como que pode recuperar os seus tributos. Joia. Te procurar no Instagram, como que faz? É só vocês digitarem ali no Instagram, né, @gabriel._sb, gabriel._sb. Busco estar fazendo sempre divulgações e agora, para o ano de 2023, eu pretendo criar um canal no YouTube para fornecer, né, práticas para essas pessoas, fornecer até uma espécie de uma mini consultoria para deixá-los mais informados acerca dos seus direitos no setor tributário. Seu canal vai ser um sucesso. Pelo programa de hoje, a gente já pode prever isso. E você que assistiu o nosso programa, eu agradeço aqui a sua companhia e a sua audiência. A gente vai finalizando mais um ponto de vista, vai finalizando mais um ano junto de você aqui na TV Assembleia e aguardando que 2023 seja melhor ainda. A gente se vê em janeiro. Até lá, TV Assembleia, a TV da gente de MS.